A paz de Cristo esteja com você, meu irmão. Que Deus possa confortar você e te consolar. Se você estiver ouvindo um barulho de pedra, alguma coisa assim, é chuva, né? Está caindo agora. Hoje nós falaremos sobre Salmos 24. Finalmente chegou o dia. Estamos numa sequência de Salmos 22, 23 e 24, que os três estão interligados, esses três salmos, o 22, o 23 e o 24, de modo que eles contam nas entrelinhas um processo que aconteceu com Cristo, né? Com Cristo, com Jesus, quando ele foi crucificado e venceu a morte e depois ascendeu aos céus. Mas antes disso, eu quero orar com você. Por quê? Porque a oração é poder. Eu já congreguei um tempo na Igreja Deus é Amor e lá nós aprendemos, né, que oração é a chave da vitória. Mas na videira, onde atualmente eu sou líder, nós aprendemos que oração é poder. Poder de Deus. Então, meu Pai, traga a cada um que está me ouvindo e que me ouvirá no futuro revelação no coração. Que eles possam ter os olhos do coração abertos para que recebam essa palavra e essa palavra gere transformação no seu interior. Que essa transformação permaneça e que essa transformação leve a cada um a gerar Cristo dentro de si. Porque, como Paulo diz, ele orava para que Cristo fosse gerado no nosso interior. Então, que o Senhor poderosamente haja em cada um dos que me ouvem e me traga argumentos, raciocínios, sabedoria, inteligência, palavra de vida, palavra eterna, de poder, espírito, e que o seu reino avance interiormente na vida de cada um. Assim seja, no nome de Jesus. Salmos 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares. Isso é muito interessante. Sabe por que ele diz que o Senhor fundou-a sobre os mares? É por causa do seguinte: no início não existia a terra, só existia uma água. Era como se fosse uma grande bola, um grande círculo. A terra não é plana. Fosse uma grande bola de água. E então o Senhor chama da parte seca, chama a parte seca da água, e a parte seca começa a se firmar na parte de cima. Porque de certa forma era tudo misturado. Então, aí onde que está? Existe teoria teológica que diz que a terra não foi feita assim, mas a queda do diabo e dos seus anjos deformou ela. Eu diria que essa teoria ela não é tão aceita teologicamente. Porém, é possível, sim, é possível, que na queda dos demônios, eles bateram com o impacto na terra, e como está escrito em Isaías, ele não criou-a para estar sem forma e vazia, e então ela se tornou sem forma e vazia, como se fosse toda desfigurada, né? Aí tem gente que vai associar esse impacto à extinção dos dinossauros, mas como eu disse, essa não é uma teoria bem aceita. Então, a melhor teoria seria de que os dinossauros foram extintos com o dilúvio. Bem, mas, então, se você quiser crer assim, pode crer, né? A gente vai ter 100% de certeza de muitas coisas quando chegarmos na glória. Porém, há bons argumentos, né? Que não favoreceriam essa ideia. Mas vamos lá. Então, o texto de Salmos ele está em conformidade com Gênesis, de que o Senhor fez sair a porção seca da água.
Então, da água, ele fez surgir a porção seca da terra. Firmou-a sobre os mares. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, vamos lá, por partes. Aí eu te pergunto, quem poderá entrar no lugar, no lugar santo do Senhor, no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas. Então, veja bem. Você conhece alguém que tem as mãos limpas? Alguém que desde quando nasceu nunca, em nenhuma ocasião, sujou as suas mãos com nada? Nenhum tipo de pecado. E o coração puro. Você conhece pessoas de coração puro em que não há maldade? Você conhece alguém, pelo menos alguém que você possa me apontar, que ele tenha um coração 100% puro, que cujo coração dele jamais maquinou maldade ou iniquidade? Você conhece alguém? E que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Isso aqui é mais fácil. Eu conheço pessoas que não recorrem aos ídolos e não juram por deuses falsos. Porém, todavia, entretanto, às vezes a pessoa não tem um ídolo igual o católico, de madeira, gesso, ferro, bronze, mas ele tem um ídolo, ele tem como ídolo outras coisas. Às vezes uma Netflix, às vezes um futebol, e assim sucessivamente, um videogame. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Aí eu te pergunto, Deus fez justiça a nós? Fez. Ele fabricou uma justiça para nós, chamada Cristo. Através da fé, a justiça de Deus foi imputada ao homem. De modo que o homem agora, apesar de ter um coração impuro, as mãos sujas, recorrer aos ídolos, jurar por deuses falsos, ele é justo. Não porque ele praticou o ato de justiça. Por quê? Lá em Isaías está escrito que as nossas melhores ações, nossos melhores atos de justiça, não passam de trapo de imundícia. Então, se o seu melhor ato de justiça não passa de trapo de imundícia, logo você não conseguiria fabricar uma justiça para si mesmo, né? Uma justiça que justificasse a proposta. Qual que é a proposta? Quem poderá entrar no teu santo lugar? Então veja bem, vamos dizer que você morre amanhã. Morreu amanhã, e agora? Qual o seu destino? Você poderá entrar no santo lugar? Qual que é o santo lugar? É óbvio que é o céu, né? Qual outro lugar seria santo? Quem poderá subir o monte do Senhor? Monte do Senhor é o Monte Sião, atualmente. O monte que representa a graça de Deus. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem é que pode pegar e com as suas próprias pernas subir o monte do Senhor? Quem? São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Em outras palavras também, ele fala sobre uma essência. São assim aqueles que o buscam a sua face, ó Deus de Jacó. É verdade. Trazendo para a nova aliança, todo aquele que nasce de novo, Deus coloca dentro dele um novo coração. Um coração agora puro. Mas, veja bem, é um coração puro? É. Mas Deus não tirou a natureza do pecado. Então, por um lado, você tem agora um novo coração que é puro. E esse coração manifesta a presença de Deus. Mas, por um outro lado, você também tem um coração sujo.
e pecador. E esse coração sujo e pecador ainda está dentro de você, que é a natureza, a carne, né? A natureza do pecado e a carne que permanecem em nós. Mas receberemos vitória completa com a glorificação, porém ainda permanecem em nós. Então, todo aquele que nasce de novo, ele ganha habilidade, capacidade de não recorrer mais aos ídolos, não jurar por deuses falsos, ter as mãos limpas e ter uma justiça que procede da fé, porque a justiça que procede da lei, ela é impossível de ser satisfeita. Basta você notar essa verdade no livro de Romanos. O homem tentando fabricar uma justiça para si, uma justiça própria, rejeitando a de Deus, acabou sendo condenado ao inferno. Então, aqueles que buscam a face do Senhor e buscam a justificação do Senhor, eles acabam recebendo uma nova identidade. E nessa nova identidade que eles recebem, agora eles podem agir diferente, ter um bom comportamento. Um comportamento em conformidade com aquilo que te habilita a entrar no céu. Principalmente por causa da justiça da fé. Então você recebe uma justiça que não é sua. O que é justiça? Vamos explicar o conceito de justiça. Deus, como justo juiz, ele, entre aspas, é tipificado, nesse sentido da justiça de Deus, é tipificado pela existência da deusa Ártemis, a deusa grega da justiça. Então, Ártemis, ela tem uma venda nos olhos, ela tem uma espada de 2 gumes na mão, e na outra mão ela tem uma balança sim, com 2 pratos, que tem um apoio. Então essa balança fica apoiada aqui, ela tem 2 pratos, né? E 3 cordas que seguram esses pratos. O que é justiça? Justiça é equidade. Isso significa que a deusa Ártemis, ela pega as suas ações, coloca nesse prato de justiça, que equivale a uma balança. Por quê? Se você pega meio quilo, coloca daqui, e coloca 250 gramas daqui, o que vai acontecer? O meio quilo aqui vai descer mais do que as 250 gramas. Se você pega e coloca mais 500 gramas desse lado, vai se tornar 750 gramas e vai descer, e esse aqui vai subir. Porque é um conceito de balança. A justiça, então, é a equidade. Quando é pesado seus comportamentos diante do peso da justiça, você tem que estar em conformidade. O que é justo está pesado desse lado da balança. E as suas ações estão sendo pesadas desse lado da balança. Justiça é quando você é pesado pelo padrão de justiça e você não excede, não pesa mais e também não pesa menos. Quando você equilibra os 2 pesos dos seus comportamentos com o peso da balança, você é justo. Isso é justiça. Isso é justiça. Portanto, como isso é justiça, então apenas justos podem entrar no céu. Porém, o padrão de Deus é muito elevado. Todo homem que Deus pesa na balança da justiça, a justiça fica em muito contrária a ele. A justiça fica aqui e os comportamentos melhores que ele pode ter ficam aqui. Então, por causa disso, ele tem que ser punido, condenado ao inferno, por causa da sua incapacidade de alcançar o justo padrão de justiça de Deus. Então, como diz o salmista, Deus lhe fará justiça. Então Deus acaba tendo que fazer uma justiça ao homem. Isso tem um sentido ambíguo, duplo. Por um lado, Deus faz justiça àqueles que são injustiçados nesse mundo. Deus é um justo juiz que, quando você está certo, ele vem, julga a sua causa e faz você vencer.
Quando? Quando você recorre a Ele como juiz. Por outro lado, existe um padrão de justiça que você precisa de alcançar para morar no céu. E para você alcançar esse padrão de justiça, quando você for pesado na balança, ela não pode ficar em falta. Se ela ficar em falta, você é condenado. Por quê? Porque aí Deus tem que aplicar a perfeita justiça dele sobre você. E é perfeitamente justo, aceitável e moral que Deus, ele condene você. É perfeitamente justo e moral que ele condene você. Então, quando Deus ele traz a sua condenação por você estar imperfeito perante a sua justiça, ele está sendo justo. Então, nós só poderíamos ser salvos, por quê? Porque ele faria uma justiça para nós, que é como uma roupa. Pensa numa festa de casamento e mendigos não entrem lá. Por quê? Porque eles estão vestidos desapropriadamente para a festa. Então só entra quem está com o vestido apropriado, as vestimentas apropriadas para a festa. Todos aqueles que não estão, portanto, serão rejeitados, ficarão de fora. Isso é o que ele quer dizer com Deus lhe fará justiça. Mas, veja bem, pelo menos esse é o sentido amplamente difundido na palavra de Deus, da justiça que Deus tinha preparado para nós. Mas, ele continua dizendo o seguinte, versículo 7 em diante: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora, para que você entenda perfeitamente o que é que ele quer dizer aqui, lembre-se, como que ele começa argumentando aqui nesse salmo? Ele começa argumentando da seguinte maneira: quem entrará no teu santo lugar, subirá ao seu santo monte? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. De forma profética, Davi estava se referindo a quem? Jesus. Tanto é que ele continua dizendo: quem subirá ao seu santo monte? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Depois ele vem e diz: abram-se, ó portas. Por quê? Jesus estava na terra. Jesus estava na terra. Então, Cristo, que estava na terra, ascendeu-se aos céus, começou a levitar, e quando ele foi assunto aos céus, ele, Cristo, quando ele foi assunto aos céus, Cristo, Wesley, abre aí o meu Instagram e vê se tá saindo voz na minha live, rapidinho, para ver se tá estragado aqui. Aí eu vou falar aqui e você vê se sai voz no seu celular. Abre minha live aí e vê se tá saindo voz. Quando eu falo aqui, sai aí. E a da minha mãe? As duas estão saindo voz? As duas estão saindo voz aí?
Mas volta aí no meu para verificar se sai mesmo. Tá saindo, né? Sai voz, né? Tá. Voltemos. Eu verifiquei aqui, Lenise, e o Wesley disse que tá saindo voz. Então é o seu celular, viu? Arruma aí. Não é a live. Eu estou fazendo no Instagram da minha mãe também. Então não é a live. É o seu celular. Você arruma aí. Voltando. Quem é que pode subir no Monte Santo do Senhor? Entrar no seu santo lugar? Cristo. Ele estava aqui aonde? Nesse mundo. E a partir do momento que ele ressuscitou, dias depois, coloca dias nisso, né? Meses, ele ascendeu aos céus. E então, quando ele chegou na porta, cumpriu-se esse salmo. Quem é esse que está ali no portão? Quem é esse que está diante das portas eternas, as antigas portas do céu? O Rei da Glória, vindo da terra. O Rei da Glória vindo da terra. O Rei da Glória vindo da terra estava para entrar no céu. Ele que tem o coração puro, as mãos limpas, não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, e recebeu todas as bênçãos do Senhor. O único que consegue cumprir perfeitamente essa descrição daquele que entrará no céu é Cristo. E olha só, ele preparou para nós uma justiça, para que nós também entrássemos. Então, o Rei da Glória, que venceu, agora está voltando ao seu lugar de origem. Se você assistiu a live de Salmos 22, 23, 24, agora você entendeu, né? Essa cronologia que foi colocada pelo salmista. No Salmo 22, que é um salmo messiânico, através de um dom profético, Davi, ele profetiza detalhadamente detalhes sobre a crucificação de Cristo. Aí, depois, no Salmo 23, ele, ressurreto, que venceu, se torna o nosso pastor, do qual não teremos nada em falta, que mesmo quando eu andar num vale de trevas e de morte, não tenho medo algum, porque o Senhor está comigo, e a sua bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Aí no Salmo 24, vem a vitória completa de Cristo na cruz, de onde agora ele, glorificado, sobe aos céus, e ele que não teve nunca suas mãos manchadas, nunca teve impureza no seu coração, e muito menos recorreu aos ídolos. Por quê? Por que ele não recorreu aos ídolos? Satanás veio tentar ele e falou: você não é o filho de Deus? Está vendo os reinos desse mundo? O diabo fez assim, ó. Num instante, ele mostrou todos os reinos desse mundo para Cristo. E, num instante, ele falou assim: está vendo isso aqui tudo? Se você quiser, basta se prostrar e me adorar, porque tudo isso será seu. Por quê? Porque me foram entregue e eu dou a quem eu quiser. Jesus idolatrou alguém? Não, ele venceu a idolatria. Ele não se rendeu a Satanás, ele não se ajoelhou ao diabo. Ele não pegou e prostrou-se a Satanás e disse: eu quero todas essas coisas, pode me dar. Ele não fez isso. Então, como está escrito, ele está habilitado a entrar no santo lugar, no monte alto do Senhor.
Ele subiu no monte alto, porque ele nunca pecou. Nunca. E a Escritura ela dá testemunho dele, de Gênesis a Apocalipse. Ele nunca pecou. E como se não bastasse ele nunca ter pecado, ele foi recebido como o Rei da Glória. E abriram-se as portas antigas, as portas eternas. Ele foi o valente nas guerras. E, como o Rei da Glória, ele adentrou no santo e alto monte do Senhor. Ele adentrou no santo e alto monte do Senhor. Ele que venceu. Esse trovão aqui, se cair a internet, aí eu vou usar os dados móveis, apesar de que não vai ter luz, né? Talvez eu pegue ali a luz de emergência. Então, no Salmos 22, temos a crucificação de Cristo. No Salmos 23, Jesus que venceu agora, que ele foi crucificado e conquistou para nós o quê? As bênçãos que correrão atrás de nós. Certamente bondade e misericórdia me seguirão, me perseguirão por todos os dias da minha vida. E não somente isso, quando eu estou num vale de sombras e de morte, ele me faz andar seguro. Conquistou tudo isso para mim. Mas como se não bastasse, não somente isso ele conquistou, como também ele se tornou meu pastor. E agora de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Então, meu querido, se você lê Salmos de forma desatenta, ou sem a ajuda de um teólogo, às vezes você não percebe isso, né? Que os Salmos 22, 23 e 24, eles estão interligados. Eles contam uma história futura. Veja, Davi não sabia do que ele estava falando. O próprio Davi, enquanto ele louvava o Senhor, ele cantava, enquanto o próprio Davi, ele orava a Deus, e Deus revelava, e Deus pronunciava isso através da boca dele, levava ele a escrever isso, dificilmente ele sabia do que ele estava se referindo. Dificilmente, creio eu que não. Mas, quem sabe, ele não viu tipo um vislumbre, como uma visão embaçada, né? Porém, ele estava falando do futuro, de 1000 anos depois, eu não me lembro a data exata, depois eu tenho que pesquisar. Centenas, até milhares de anos depois, ele estava profetizando perfeitamente os acontecimentos que estariam por vir, em ordem cronológica. Então, agora, você vê que no último versículo do Salmos 22, na tradução da Nova Bíblia Viva, aqui. Essa daqui é a NVI, diz assim: e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Na NBV diz assim: e o Senhor preparou para eles uma justiça perfeita. Aí eu te pergunto, você consegue fazer coisas perfeitas para Deus? Logo você, pecador, imundo e imperfeito, a sua justiça, a sua própria justiça, o que você consegue fazer de bom, consegue alcançar uma perfeição diante de Deus? Será que sim? Não, não consegue. Então a justiça perfeita que ele preparou para você foi através da crucificação. Então ele que foi crucificado comprou para Deus homens de todo povo, língua, tribo e nação. E agora, com uma justiça perfeita que provém da fé e não das obras, você pode ser salvo, porque essa justiça ela é imputada a você. E agora você está habilitado para entrar no santo lugar, no monte alto do Senhor. Então, agora que a obra está completa, ele subiu aos céus,
os portais eternos e antigos se abriram e o Senhor valente das guerras. Você sabe por que das guerras? Deus lutou contra os homens e venceu, lutou contra o diabo e venceu, lutou contra o pecado e venceu, lutou contra o mundo e venceu, lutou contra a carne e venceu. Ele é um varão de guerra, Deus forte e valente. Ele é o Senhor da guerra. Ele venceu todos os seus inimigos. E o último que será vencido é a morte. E ele venceu a todos eles. E agora ele está esperando o quê? Deus colocar como tapete todos os seus inimigos, estarão nos seus pés, deitados e humilhados, e ele pisará no pescoço de cada um deles. Porque essa é a experiência da vitória. E esse Senhor forte, varão de guerra, venceu o pecado e para que ele pudesse te imputar justiça, fazer uma substituição. Ele pega o seu pecado e te dá em troca a justiça dele. E agora, mesmo que não foi você quem foi crucificado, mas foi ele preparou uma justiça perfeita para ser colocada sobre você. E nós chamamos isso de graça de Deus. Que é Deus fazendo tudo de bom para quem não merece nada de bom. Então o Deus que pode fazer tudo, faz tudo para quem não merece nada. Glória a Deus, porque Ele é o Senhor da glória. Vejamos também as notas de rodapé. O teólogo da minha Bíblia de Estudo diz assim: liturgia em cortejo. Aí ele traz algumas referências de salmos que celebra a entrada do Senhor em Sião, que em Hebreus o apóstolo Paulo ele explicará que o monte atual de Deus é o Monte Sião, representando a graça, e não mais o Monte Sinai, que representava a lei. Isso está em Hebreus. Opa, eu disse apóstolo Paulo. Na verdade, a autoria do texto de Hebreus é incerta, mas a melhor proposta é que foi escrito por Paulo. Composta ou para a ocasião em que Davi trouxe a arca a Jerusalém, ou para uma festa que comemorava esse acontecimento. É provável que tinha sido colocada lado a lado com o Salmo 23 por definir quem pode entrar no santuário. Faz muito tempo que a igreja está usando esse salmo em celebração à ascensão de Cristo a Jerusalém celestial e ao santuário nas alturas. E ele traz uma referência de Salmos 47. Essa parte aqui eu já expliquei, né? Mas a gente pode fazer também um paralelismo, uma paráfrase, uma comparação entre a entrada da Arca da Aliança em Israel, né? Que foi um acontecimento, um evento literal que houve com Davi, com também essa ministração profética de Davi ao que aconteceu com Cristo, quando ele foi glorificado, há mais de 2000 anos atrás, depois que ele ascendeu aos céus, e chegou lá no paraíso, e os portões antigos, porque no céu existem muros e portas, tá bom? Não entra lá quem quiser não, tá? Tem anjos guardando os portões, tá bom? Você não pode simplesmente falar: ô Deus, abre aqui esse negócio aqui, meter o pé na porta e entrar. Não é assim que funciona, não. E outra coisa, tem requisitos para entrar lá. O céu está lá, tem requisitos. Se você não cumprir esses requisitos, você não será aceito. E então você será lançado no inferno. E Cristo, quando ele chegou ali, tiveram que abrir os portões. Por quê? Porque ele venceu. Ele nunca pecou. Ele desceu aqui na terra, mas não se manchou com o pecado. Continuou com as mãos puras, as mãos limpas, o coração puro. Não recorreu aos ídolos, nem jurou pelos falsos deuses. Então, as portas se abriram para ele. E elas se abrirão para nós. Por quê? Porque ele nos colocou nele. Então, quando somos colocados em Cristo,
a justiça dele e a perfeição dele instantaneamente passa para nós, mesmo que nós não mereçamos. Se você crê no que eu estou falando, você deve ficar feliz. O resultado instantâneo daquele que crê no Evangelho, na boa notícia de Deus, que é essa que eu estou te contando, é a felicidade. Você saber que agora você está salvo, independente do seu mau comportamento. Com isso eu não quero dizer que você pode se comportar mal, mas mesmo quando você se comporta mal, isso não tira a sua salvação. O versículo 20, Salmo 24, versículo 1 e 2 diz assim: o prelúdio, talvez falado por um levita, proclama o Senhor como o Criador, sustentador e dono do mundo inteiro, e, portanto, digno da adoração e da lealdade reverente como Rei da Glória. É verdade. Você sabia que o ateu, ou o à toa, o agnóstico, ele vive no mundo que Deus criou e ele diz que Deus não existe? Não seria melhor o ateu criar um mundo para ele mesmo, para depois ele dizer que Deus não existe? Mas é muito conveniente para ele viver no mundo que Deus criou e dizer que Deus não existe, né? Então, o salmista diz o seguinte: o ateu é de Deus. Por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo que está dentro dela. Onde que o ateu está? Está dentro da terra. Mas do Senhor também são os animais, do Senhor são as casas, do Senhor são as plantas, as árvores, do Senhor é tudo, né? Então, uma vez que foi o Senhor quem criou, e quem é o Senhor? O Senhor é Cristo. O Senhor é Yahvé, Jeová, El Shaddai. Ele é o dono de todo esse planeta e de todo o universo. Então, como ele tem o direito de criação de todas essas coisas, ele pode fazer assim, destruir a hora que ele quiser. Apesar de que ele não fará. Por quê? Porque a única coisa que ele fará será redimir a criação. Toda a criação será redimida. Atualmente ele redimiu quem? Os homens. Você tem acesso a uma redenção pela fé. Quando você recebe Jesus, quando você recebe Cristo. Porém, ele redimirá toda a terra. Por quê? Porque ele se importa, ele ama toda a sua criação. Inclusive, foi ele que fez cair esse trovão. Fundou-a, firmou-a, metáfora tirada da fundação de uma cidade. Do mesmo modo que um templo, a terra foi retratada tendo fundamentos e colunas. No Antigo Oriente Médio, os templos eram considerados microcosmos do mundo criado, de modo que a linguagem aplicável a um templo podia ser aplicada com naturalidade à terra, sobre ou por cima, né? Então, no Oriente Médio, um templo era considerado um microcosmos. É como se você saísse agora do mundo e quando você está no templo, você está em um outro universo, uma outra dimensão, um outro lugar. E eu diria que você deve encarar a igreja dessa forma, né? Como se você estivesse fora ali do mundo. A igreja que eu digo é o prédio onde a igreja se reúne. Você está ali no mundo, é uma coisa. Entrou para dentro da igreja, acabou. Esquece celular, esquece distrações, esquece o mundo lá fora. Agora você está em um microcosmo. Cosmo tem um sentido de universo, total, totalidade, local completo, pleno. Então, eles fazem essa comparação, né, de templo como um microcosmo, também expandindo isso para a Terra. A Terra é um microcosmo, né, de onde Deus nos colocou. Tem todo um ecossistema, tem todo
uma sequência de leis que regem a natureza e a criação, nesse microcosmo, e nele todo Deus reina, né? Na forma de Cristo, o Rei da Glória. Instrução a respeito de quem poderá entrar no santuário, provavelmente falada por um sacerdote. Mãos limpas, ações sem culpa, coração puro, atitudes e motivos corretos. Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. Levanta as suas mãos, adorar ou confiar, quanto à alma, por deuses falsos ou falsamente. Por isso inclui perjúrio, que é a mesma preocupação que tem em Êxodo e outras referências aqui. Quando o salmista, né, ele diz levantar as suas mãos, levantar a sua alma. Não, levantar a sua alma. Seria adorar ou confiar em Deus, né? É como você colocar a sua alma em uma posição elevada, né? Levantar a sua alma, colocar ela em Deus, colocar ela nas mãos de Cristo, nas mãos do Senhor. Outro, no versículo 5, justiça. Aqui o fruto da vindicação como um tratamento justo da parte de Deus, de um Deus fiel. Portanto, aqui é sinônimo das bênçãos, né? No versículo, sinônimo das bênçãos. Ele receberá bênçãos do Senhor. Então, esse é eu vou apresentar aqui um terceiro sentido, né? Porque esse texto, como diz o teólogo, ele diz assim: são assim aqueles que o buscam. Não. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Primeiro, quem é que te salva? É o Senhor. Deus é o seu Salvador. Você não consegue salvar a si mesmo. Você não consegue apresentar diante de Deus boas ações o suficiente para te salvar. Então Deus é o seu Salvador. Ele é o seu Salvador. Mas como reflexo da bênção do Senhor, o seu Salvador, como reflexo da bênção do Senhor, que é o seu Salvador, o que acontece? Ele te faz justiça. Então, a justiça é reflexo já da bênção que foi conquistada por Cristo, aquele que é o Rei da Glória, que entrou nos portões eternos. Versos 7 ao 10, anunciando que o Rei da Glória se aproxima, talvez falado pelo rei na dianteira dos israelitas congregados, com respostas pelos guardas das portas. A chegada do Senhor no seu santuário em Sião completa a sua marcha a partir do Egito. O Senhor dos exércitos, o Senhor valente nas guerras. Triunfou sobre todos os seus inimigos e agora chega vitorioso à sua cidade, a cidade da Nova Jerusalém. O seu lugar de descanso. A partir daí, verdade, seu lugar de descanso. Eu não disse isso. O Senhor Jesus, como está escrito em Hebreus, agora que ele venceu, fez todo o sacrifício, ele venceu tudo aquilo que ele tinha para vencer, ele está descansando à destra de Deus, porque a obra foi feita, a obra está consumada. Antes dele expirar o seu espírito, ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Então, quando ele disse está consumado, ele terminou a obra que ele veio fazer. Então, a partir do momento que ele terminou a obra, agora ele está descansando. Como? Assentado no trono. Os portais são personificados visando ao efeito dramático, assim como em Isaías 14:31. O Senhor dos Exércitos. Aqui fica numa posição culminante. Bem, é isso. Então, meu querido irmão, se Deus levou você a assistir esse vídeo, eu quero dizer para você que, apesar das suas vergonhas, dos seus pecados, das suas transgressões, das suas falhas, apesar da sua culpa, da sua consciência manchada, apesar de tudo que você fez de ruim até hoje, das suas maldades, dos seus pensamentos ruins, da sua inclinação para fazer o que é errado, apesar das
atitudes e decisões erradas que você tomou na sua vida, de tudo que você fez, Deus tem uma justificação pela fé para te oferecer. De tal modo que você pode ser justo agora pela graça. Por quê? Porque o nosso Deus venceu todo o desafio e todas as guerras que foram propostas a ele vencer para que ele conquistasse o direito de ser justo e justo pela vitória contra o pecado e justificador daqueles que creem no seu nome. Então agora ele ordena que todos os homens em todos os lugares creiam que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é justo e justificador de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Logo, sendo assim, agora você pode ser salvo, apesar de você ser quem você é. Você crê que Jesus veio há 2000 anos atrás, padeceu uma morte de cruz, foi pendurado numa madeira, e nessa madeira que ele foi pendurada, ele venceu o pecado, a morte, ele ascendeu aos céus, mas antes ressuscitou ao terceiro dia, comprou para si todos os vivos e mortos e pagou os pecados do passado, do presente e do futuro. Se você crê que o Senhor da glória, que é Cristo, fez isso, vamos fazer uma oração em que você entrega a sua vida para receber em troca a justiça dele? Oremos comigo. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Pai, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu me entrego de corpo, de alma e espírito, porque eu creio que o Senhor foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, conquistou uma nova aliança da graça e com o seu sangue comprou, pagou o preço pelo meu pecado. O Senhor morreu a minha morte para que eu não precisasse de morrer. E agora eu tenho alegria no espírito, porque eu possuo a vida eterna pela fé. Eu me comprometo a me batizar nas águas e receber o Espírito Santo de Deus e, posteriormente, o batismo com o Espírito, para que eu seja habilitado a cumprir a sua vontade e fazer a sua obra. Eu me entrego e peço que o Senhor cuide da minha vida, não somente agora, nem hoje, mas para todo o sempre. Assim seja, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você está salvo. Você conquistou o direito de morar no céu. Como? Pela fé. A sua fé, agora, ela é imputada como uma justiça. E com isso você pode morar no céu junto com ele. Eu peço que o Espírito Santo entre na sua vida para que você receba uma nova mente, a mente de Cristo, um novo coração e um novo espírito, para que o Espírito Santo habite em você e o seu espírito seja ressurreto e você possa glorificar a Deus com a sua vida e com a sua maneira de viver. A graça e a paz esteja com você e seja multiplicada na sua vida.